Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Um dos grandes males que o pentecostalismo ressuscitou das práticas de exorcismo da Idade Média é considerar qualquer comportamento fora do usual como possessão demoníaca. Inclua-se aí doenças e distúrbios mentais que em algumas igrejas pentecostais são tratados como se fossem problemas espirituais. E não é raro a pessoa que sofre de um distúrbio, de uma epilepsia, de algo assim, ser submetida a vexames, a espancamentos e, como aconteceu numa igreja pentecostal na Nicarágua, queimada na fogueira. Uma mulher foi queimada na fogueira. Esquizofrenia, assim como outras doenças mentais, não tem nada a ver com possessão demoníaca. Evidentemente, os demônios podem se apoderar de alguém nessa condição, como podem fazer isso com qualquer pessoa, exceto com um salvo em Cristo. Porque o salvo é a habitação do Espírito Santo, que não permitirá que outro inquilino invada aquele mesmo corpo que passou a ser templo do Espírito quando foi selado pelo Espírito Santo da promessa. A passagem da Bíblia fala: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 19 a 20. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Tiago 4, 5. Você acha que um salvo poderia ser invadido, seu corpo invadido por um espírito imundo? Tem um espírito ali que tem ciúme e não vai sair nunca, jamais. Mas o esquizofrênico pode ser salvo? Sim, ele pode ser salvo, se ele tem entendimento suficiente para crer no Salvador, ainda que ele continue a apresentar sintomas da doença, ele pode ser salvo, ele pode crer em Cristo. É como qualquer outra pessoa, porque todos nós somos doentes em algum sentido, nesse nosso corpo já combalido pelos efeitos do pecado. Por isso, não desista de falar do Senhor e do Evangelho e da graça de Deus, mesmo alguém que aparentemente tem algum bloqueio com a realidade. Fale e deixe que o Espírito Santo faça o resto com a mensagem que entrar pelos ouvidos da pessoa. Uma vez alguém me escreveu dizendo que o salvo não fica doente. Aí eu perguntei se ele tinha cáries, se usava óculos, se tinha alguma pinta na pele, se sofria de caspa, mau hálito, dores, queda de cabelo, problema de audição. Tudo isso são doenças em diferentes estágios e formatos, mesmo que algumas não nos matem ou nos façam sofrer, mas são doenças. Na nossa boca existem milhões de germes patogênicos que podem entrar na nossa corrente sanguínea e nos matar. Pregar que o crente não fica mais doente é o mesmo que dizer que a ressurreição já aconteceu. Um erro grave, igual à gangrena que era pregado por Himeneu e Fileto. E Paulo teve que entregá-los a Satanás por essa bobagem que eles pregavam. E sabe o que é entregar a Satanás? Entregar a Satanás é colocar à disposição do diabo para que ele mate a pessoa, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. A palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. 2 Timóteo 2, 17 e 18. Portanto, é um erro pensar que a saúde do corpo tem algo a ver com a salvação, ou que uma doença ou distúrbio mental tem algo a ver com possessão demoníaca. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que teve um sonho no qual Deus lhe dizia, lhe revelava que as denominações cristãs teriam sido criadas por Satanás e que as pessoas congregadas nelas não estariam adorando o Deus verdadeiro, mas cada uma o seu próprio Deus. Então você me perguntou se eu acho que o seu sonho faz sentido. De duas uma, ou você comeu demais antes de dormir, ou assistiu muitos dos meus vídeos corrigindo o erro denominacional, ou as duas coisas juntas. A minha sugestão é que você vá dormir mais leve e procure, dentre os meus vídeos, aqueles que falam mais do Senhor Jesus do que dos erros da cristandade. Embora os temas mais críticos ao sistema religioso sejam os mais vistos, que dão mais ibope, a verdade é que eu tenho mais de 2.000 vídeos e a grande maioria não fala de denominações, mas fala de Cristo, fala da obra da salvação, fala da pessoa divina, ou então responde a diferentes dúvidas da Bíblia. O seu sonho não tem fundamento algum. Denominações não foram criadas por Satanás, elas foram criadas por homens. E nelas existem muitos cristãos sinceros e piedosos,
que apenas não entendem ainda onde e como devem congregar. Mas eu posso garantir que muitos deles me farão passar vergonha no tribunal de Cristo, quando o Senhor avaliar as nossas obras. Obviamente, lá ninguém passará vergonha, é apenas força de expressão aqui. Muitos desses irmãos receberão de Deus o louvor pela dedicação ao Senhor, pela dedicação aos irmãos, pela dedicação ao evangelho que eles pregaram aqui, alguns até com o custo da própria vida. Às vezes eu até me preocupo quando eu vejo irmãos que acabaram de descobrir a verdade sobre reunir ao nome de Cristo, de repente se esquece de que nós estamos nesse mundo para testemunhar de Cristo, e não testemunhar contra pastores, contra igrejas, contra denominações. Não. Então eles param de evangelizar de forma positiva para contender de forma negativa. A verdade que nos atrai a Cristo deve ser o que nos afasta do erro, a mesma verdade que nos afasta do erro. Você pode se apartar do erro apenas para se tornar um militante anti-erro, o que não é bom. Uma irmã que hoje está em comunhão, antes dela ser recebida à comunhão à mesa do Senhor, ela visitou um determinado grupo que se reúne sem denominação e ficou chocada com o que viu. A reunião inteira foi para falar mal de pastores e igrejas, não para exaltar o Senhor. O ministério, quando é realmente do Espírito, vai se ocupar com Cristo, vai exaltar Cristo. Veja a passagem, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, Jesus falando, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. João capítulo 16, versículos 13 ao 15. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu preocupada, dizendo que a sua filhinha tem pesadelos com monstros e se isso seria uma influência demoníaca. Bom, esqueça querer enxergar tudo como se o diabo estivesse atrás de cada porta. Na verdade, ele está realmente atrás de tudo, porque afinal tudo o que há no mundo não procede de Deus, mas do mundo. E nós sabemos que Satanás é o príncipe do mundo. Mas isso não significa que nós devemos ficar preocupados com o inimigo quando nós temos habitando em nós um amigo, que é o Espírito Santo, aquele que é maior que o mundo. Crianças são facilmente impressionáveis, influenciáveis, e muitos pais não percebem que os verdadeiros culpados são eles, são os próprios pais. Vou explicar. Quando eu era criança, o máximo de violência que passava na TV Filco, preto e branco, da sala da casa dos meus pais, era o Zorro e o seu amigo índio tonto. Eles lutavam com os bandidos, mas o chapéu sempre ficava na cabeça de todos eles, menos na do tonto, obviamente, porque o tonto era um índio e não tinha chapéu, tinha uma pena na cabeça. Quando o Zorro atirava, ele só acertava a mão do bandido, para o revólver cair, não matava nenhum bandido. Só isso. Ninguém se machucava, ninguém morria, ninguém se assustava. Até nos desenhos de Tom e Jerry, que hoje são considerados politicamente incorretos, não sei por onde, a violência era natural, eram cabeçadas, soco no nariz, tropeções, etc. Coisas perfeitamente normais na vida de uma criança saudável. Mas hoje os filmes e desenhos para crianças não são naturais. Eles são violentos, eles são mágicos, eles são aterrorizantes. Eu assisti com os meus netos um desenho da Disney que, a hora que eu escolhi para ver, parecia ter tudo de inocente, porque era uma coelhinha policial perseguindo os bandidos. Naquela noite o mais novo não dormiu à noite, teve pesadelos. E só aí que eu parei para analisar o quanto havia de terror naquele desenho feito supostamente para crianças, mas é feito por adultos que querem impressionar. As crianças ainda não estão preparadas para filtrar o que é realidade e o que é ficção. E se no Zorro o soco era de um punho humano, que elas entendem perfeitamente o que é, no desenho moderno ele vem de um misterioso poder mágico gerado nas trevas, ou é por algum alienígena querendo destruir o planeta com armas e raios. Uma criança sabe se defender de um soco, mas como fazer se este vier de uma varinha de condão ou de um canhão de prótons? Portanto, se você não quiser que os seus filhinhos acordem assustados com pesadelos, tenha o trabalho de filtrar o que eles veem quando estão acordados. Enquanto tem muito pastor por aí pregando contra desenhos da Disney, que tem alguma imagem obscena escondida em algum lugar do desenho, a maioria não percebe que o problema não está nas obscenidades humanas, que são naturais, mas nos terrores mágicos e sobrenaturais. Faz lembrar
Faz lembrar um menino cuja mãe abriu a porta do quarto de repente, enquanto ele via um filme impróprio. E aí o garoto já na mesma hora explicou, tranquilizou a mãe, falou: não, mãe, não se preocupe não, que não tem cena de nudez, não, eu só estou vendo o psicopata da motosserra. É assim que hoje está acontecendo a coisa. Que existe um esforço do inimigo, de Satanás, para assustar e prender a mente infantil para os seus propósitos, não há dúvida. Ou você não reparou que as crianças estão aprendendo cada vez mais a gostar do dragão? E a Bíblia deixa muito claro que o dragão é o diabo, Satanás. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou quais seriam as doutrinas de demônios que Paulo escreve a Timóteo sobre isso. O contexto da passagem que você citou pode nos dar algumas pistas do que seriam essas doutrinas. Ali diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4, versículo 1. Os alguns que apostatarão da fé são pessoas que não são salvas, nunca creram realmente. Elas apenas professaram crer em Jesus, mas nunca nasceram de novo. A maior parte da população do mundo, que se intitula cristã, não é convertida de verdade. Um dado interessante até é o da população da Suécia, que tem 10 milhões de habitantes e, segundo o censo, 6 milhões e 300 mil cristãos, membros da Igreja da Suécia, que é a denominação oficial daquele país. No entanto, é o país menos religioso do Ocidente, porque apesar de mais da metade da população trazer cristão no documento por ter sido batizado, apenas 15% diz crer na existência de algum Deus. Boa parte da população é formada por agnósticos ou ateus. A Igreja da Suécia tem até um bispo ateu, o que faz dela apenas uma instituição de caridade ou, no máximo, de atividades sociais. A razão desses números, que não fazem sentido algum, é que até 1996, cada bebê que nascia na Suécia era obrigatoriamente registrado como membro da Igreja da Suécia. Do mesmo modo como antigamente no Brasil, cada brasileiro era logo batizado depois que nascia e feito membro da Igreja Católica. Os últimos tempos de que fala a passagem é um período estendido, em contraste com os últimos dias, que aparece em 2 Timóteo 3 e em outras passagens também. Portanto, a expressão últimos tempos inclui também o primeiro século, e é fácil perceber isso lendo Apocalipse 2:2, que fala da igreja que está em Éfeso, que profeticamente representa essa época, o primeiro século, embora os últimos tempos não fiquem restritos apenas a esse primeiro século. Ali diz assim: conheço as tuas obras e o trabalho e a tua paciência, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. Paulo já falava na sua carta aos Coríntios dos falsos apóstolos, identificando-os como agentes de Satanás. Ele diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjos de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. 2 Coríntios 11, versículos 13 ao 15. Um falso apóstolo, um falso profeta, um falso mestre, não fala de acordo com a palavra de Deus, mas segundo a sua própria carne, ou, na pior das hipóteses, por influência demoníaca. Por isso é muito comum nós encontrarmos doutrinas de demônios nos púlpitos da cristandade. E um crente com discernimento vai logo identificá-la, porque ela dará glória e mérito ao homem e não a Deus. Portanto, você não precisa ir a uma sessão espírita para ouvir espíritos enganadores. É bem possível encontrá-los em igrejas da cristandade, ocupando até mesmo posições de liderança, ou nos programas católicos e evangélicos no rádio e na TV. Os agentes do diabo, que aparecem como aves do céu, arrebatando a semente lançada pelo semeador, em Mateus 13, 4, 4 e também versículo 19, são as mesmas aves que estão aninhadas na grande árvore da semente de mostarda em Mateus 13, 31 a 32, e elas voltam a aparecer, essas aves, que são agentes de Satanás, voltam a aparecer na queda da Babilônia, a grande meretriz, em Apocalipse 18, 2. Os espíritos enganadores estão confortavelmente aninhados na cristandade professa, ensinando as suas doutrinas de demônio.
A grande Babilônia, que será a cristandade no futuro vazia de Cristo e de cristãos genuínos, se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Fala ali em Apocalipse capítulo 18. A passagem de 1 Timóteo continua assim: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. 1 Timóteo 4,2. A primeira característica dos falsos apóstolos, falsos profetas ou falsos mestres desse versículo agora é a hipocrisia ou fingimento. Em 2 Timóteo 3, Paulo vai falar dos que têm aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. 2 Timóteo 3,5. Se você ler do versículo 1 ao 9 de 2 Timóteo 3, você verá mais sobre esses falsos mestres da cristandade. A cauterização da consciência, de que fala o versículo, é um distúrbio conhecido da psicologia, da psiquiatria, como mitomania, que é encontrada nos mentirosos de carteirinha. Aqueles que mentem tanto que um dia eles já nem sabem mais, não são capazes de distinguir o que é verdade e o que é mentira. É uma frase que foi atribuída a Lenin, também depois a Hitler, também depois a Goebbels e a outros até, define isso mais ou menos assim: uma mentira contada repetidas vezes se torna verdade. Muitos desses pregadores de falsas doutrinas que você encontra nas igrejas e programas de rádio e TV acabaram acreditando nas suas próprias mentiras, de tanto eles repetirem as suas mentiras. Quando você vê um pregador com a maior cara de pau pedir que você compre uma Bíblia que ele oferece por um preço que daria para comprar 2 dúzias delas numa livraria qualquer, e dizendo que ela tem um poder especial de Deus para trazer prosperidade para a sua vida, provavelmente esse é um que já queimou os neurônios do seu cérebro que eram responsáveis pela vergonha na cara, pelo simancol. Já ele fala de cara lavada, porque ele acredita na mentira. A passagem segue agora, a passagem de 1 Timóteo, segue agora com 2 doutrinas de demônios que são muito bem explicadas, identificadas. Primeiro, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos. É a segunda. Que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. 1 Timóteo 4, de 3 a 5. Esses versículos deixam claro que a proibição do casamento, como é praticada no catolicismo romano para clérigos, é completamente oposta aos planos de Deus para o homem e para a mulher. Portanto, se essa ordem não veio de Deus, só pode ter vindo da carne ou do diabo, a ordem de proibir o casamento. Existem cristãos que se entregam, sim, ao celibato de vontade própria, para poderem se dedicar mais ao Senhor, e isso é perfeitamente bíblico. Paulo escreveu: e eu bem quisera que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar o Senhor, mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como agradar a mulher. 1 Coríntios 7, de 32 a 33. Mas isto é um ato voluntário, não uma obrigação determinada por um clero. O celibato obrigatório de padres e freiras deixou um rastro de séculos de crimes e pecados, como pedofilia e abortos, e gestações originadas em relações entre padres e freiras. Tem até um cemitério, não sei se é no Chile, no Peru, onde se enterravam os fetos dos abortos das freiras que tiveram relações com padres, porque havia um túnel entre o mosteiro de um e o convento das outras, onde se encontravam. A lei, obviamente, de crianças bastardas que saíram dessa lei de não poder casar, o que acontecia? Os padres acabavam, sim, se envolvendo com mulheres. Eu tinha um livro de uma autora cristã, e ela era um dos 7 filhos de um padre. Portanto, essa passagem de 1 Timóteo nos fala de pelo menos 2 doutrinas de demônios. Uma é proibir o casamento e a segunda é a proibição de alimentos. Embora essa prática seja encontrada nas religiões pagãs, na cristandade ela foi estabelecida pelo catolicismo romano, talvez como resquício de algumas leis do Antigo Testamento, ou até mesmo pura invenção, como a proibição de comer carne vermelha na Semana Santa. Existem também as religiões adventistas, que proíbem carne, ou pelo menos a carne de porco. O casamento e os alimentos são criações de Deus, portanto não existe nada de errado em um cristão se casar ou se alimentar como bem entender, lembrando apenas de preservar a santidade do leito matrimonial e a saúde do seu corpo na hora de escolher seus alimentos, só isso. Existem também outras doutrinas de demônios que são até mais graves,
como a negação da divindade de Cristo, como é pregada pelas testemunhas de Jeová, pelos mormons e por religiões espíritas que se consideram cristãs, que seguem o espiritismo segundo Allan Kardec, o cristianismo segundo Allan Kardec, sei lá como é que chama, evangelho segundo Allan Kardec. E também outra doutrina que é demoníaca na sua origem é a negação da Trindade, que você encontra em religiões unitarianas na cristandade. Tudo isso não vem realmente de Deus, nem da Bíblia, nem do Espírito Santo. Você pode ainda identificar outras doutrinas de demônios pela exaltação que elas fazem do homem. Eu não estou falando apenas de igrejas que promovem celebridades com padres e pastores cantantes, ou shows de banda com fãs dançando e gritando como se os artistas fossem deuses. Não. Somente Cristo deveria ser exaltado em qualquer reunião de cristãos. Não os cristãos serem exaltados. Qualquer doutrina que pregue a salvação por meio de boas obras também não vem de Deus. Portanto, ela só pode vir da carne ou de demônios. A salvação pela fé enaltece a Deus e não ao homem. Pregar uma salvação por obras, ou pelo asceticismo, ou autoflagelo, nada mais é do que dar ao homem o poder de salvar a si mesmo. E a glória fica com ele, com o homem. Eu nem preciso falar aqui de algumas religiões ditas cristãs que afirmam que a salvação só pode ser encontrada naquela denominação ou naquela organização eclesiástica. Isso também não vem de Deus de maneira alguma. Uma passagem que complementa bem o que Paulo escreveu a Timóteo, você encontra na Epístola aos Colossenses, capítulo 2, versículo 16 ao 23, que diz assim: Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu. Outra versão fala envolvendo-se com visões, estando debalde inchado na sua carnal compreensão e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria e devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Nessa passagem você encontra muitas pistas de doutrinas de demônios, como a proibição de certos alimentos e bebidas, a obrigação de celebrar dias de festa, de guardar o sábado, por pessoas que não entendem que isso existia assim na lei dada para Moisés. Mas eram sombras, eram figuras das realidades que hoje nós encontramos em Cristo. Ali também, nessa passagem, fala de pessoas que dominam outras a seu bel prazer, usando para isso de argumentos de humildade, culto dos anjos e visões ou revelações. Inchado em sua carnal compreensão e não ligado à cabeça, demonstra que isso é feito por pessoas soberbas, que se acham profetas de Deus, quando na verdade são profetas apenas das suas mentes carnais, com as suas profetadas. Não estão ligadas à cabeça, que é Cristo, a quem o cristão está diretamente subordinado. Esses, geralmente, são os que carregam seus seguidores com leis, regras, ordenanças do tipo não toques, não proves, não manuseis, chamadas aqui de preceitos e doutrinas de homens, porque a sua origem é puramente carnal. O que essas doutrinas têm de aparência de piedade, sabedoria, devoção, humildade e disciplina do corpo, lhes falta em verdade e para nada servem senão para a satisfação da carne. Se você conhece um crente que se orgulha de vestir-se de uma determinada maneira, de usar o cabelo ou a barba de um determinado jeito, ou de fazer obrigações cerimoniais que outros não fazem, comparando-se a outros cristãos e gabando-se dos seus jejuns, da sua piedade, das suas contribuições, como faz o fariseu de Lucas 18, se você encontrar uma pessoa assim, você já sabe, então, de quem eu estou falando. Resumindo, doutrinas de demônios são aquelas que podem tanto vir diretamente dos demônios, que influenciam falsos profetas e falsos mestres, como também podem vir da carne, sempre visando exaltar o homem e não a Cristo. Os demônios nunca querem que Cristo tenha a preeminência. Também fica fácil identificar tais doutrinas porque elas não estão de acordo com a sã doutrina. E você não precisa conhecer todas as doutrinas da carne ou dos demônios, basta você conhecer a sã doutrina.
e a voz do pastor, que é Cristo, nosso Senhor. Assim você estará apto a identificar tudo que soar fora de tom. Como um bom músico sabe identificar um instrumento desafinado só ouvindo apenas uma nota daquele instrumento, ele já sabe que está desafinado. Portanto, a sua segurança não está em se aprofundar em conhecer a voz de estranhos, mas em conhecer a voz do pastor. Ele disse: e quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. João 10, 4 a 5, e também versículos 27 a 29. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você citou o versículo 9 do Cântico de Davi, em 2 Samuel 22, onde fala de Deus como um que soltava fumaça de suas narinas e da sua boca um fogo devorador. Carvões se incendiaram dele. E aí você pergunta, acaso isso não seria a descrição de um dragão? E o dragão não é o próprio Satanás? Ora, existe uma corrente satânica hoje que vem travestida de cristianismo e tenta provar que o Jeová do Antigo Testamento seria Satanás, enquanto Jesus seria o Deus do Novo Testamento. E dentro dessa perspectiva diabólica, o que os seus falsos profetas dizem é que Cristo teria vindo para nos salvar de ninguém menos do que Jeová. E é de surpreender a audácia e a irreverência dos ministros do diabo que não percebem, ou melhor, enganam as pessoas para que elas não percebam que o Jeová severo do Antigo Testamento não é outro além do próprio Jesus manso dos evangelhos. E é também o severo filho do homem de Apocalipse, o próprio Cristo, vindo em roupagem de juiz. No capítulo que você citou, Davi profetiza como sendo uma figura que ele é de Cristo ali. No Antigo Testamento, Davi é uma figura de Cristo. Nas suas palavras, desde o versículo 1, ele fala de livramento e refúgio que encontra no Senhor e de como clamou e foi ouvido. Ele diz: cordas de inferno me cingiram, encontraram-me laços de morte, estando em angústia invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei, do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. 2 Samuel 22, de 6 a 7. Repare no paralelo que o clamor de Davi tem com o clamor de Jesus, o qual, isso nos fala em Hebreus, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Hebreus 5, versículo 7. Então Deus reage em ira e indignação contra este mundo que rejeitou a seu Filho, como fez na cruz, e fará ainda na grande tribulação, quando estiver tratando com um Israel apóstata. Veja a passagem. Então se abalou e tremeu a terra. Os fundamentos dos céus se moveram e abalaram, porque ele cirou, Deus cirou. Subiu fumaça das suas narinas e da sua boca um fogo devorador, carvões se incenderam dele. 2 Samuel 22, de 8 a 9. Agora compare este versículo com o que aconteceu na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Veja a passagem. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. Mateus 27, 51, e depois a outra passagem é já após a ressurreição, em Mateus 28, versículo 2. Então, a fumaça de suas narinas e a sua boca, e saindo das suas narinas e da sua boca um fogo devorador, estão bem de acordo com Deus agindo em juízo contra o mundo. Tudo isso você verá acontecendo no livro de Apocalipse, quando Cristo voltar para julgar as nações. Hebreus 12, 29 diz que o nosso Deus é um fogo consumidor. Isaías fala bem desse caráter judicial do Senhor. Ele diz: do Senhor dos Exércitos será visitada
com trovões e com terremotos, e grande ruído, com tufão de vento, e tempestade, e labareda de fogo consumidor. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo a sua ira, sendo pesada a sua carga. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor. E o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa, e fará ver o abaixamento do seu braço com indignação de ira, e labareda de fogo consumidor, raios e dilúvio, e pedras de saraiva. Os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Isso está em Isaías 29, 6, Isaías 30, 27, e também no versículo 30, e Isaías 33, 14. Portanto, as trevas são também sinal de juízo, como aquelas que caíram sobre a terra por 3 horas, enquanto Jesus recebia todo o juízo descrito nestes versículos. 2 Samuel 22, 12, que diz: E por tendas pôs as trevas ao redor de si. Trevas serão também a porção eterna dos ímpios que rejeitaram a graça de Deus. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, disse Jesus. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 25, 30. Bom, agora eu deixo a você, como lição de casa, ler o restante do capítulo bem atentamente, com muita atenção, para tentar identificar tudo o que ali tem um paralelo no Novo Testamento, referindo-se, obviamente, a Cristo. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Em Marcos 9, versículo 29, que quando fala do menino possesso, do qual os discípulos não puderam expulsar o espírito maligno, isso criou uma dúvida em você, porque quando eles perguntam a razão de não terem conseguido libertar o jovem, Jesus diz aos discípulos que esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então a sua dúvida é o que significaria isso, de essa casta de demônios não poder ser expulsa, a não ser com oração e jejum. Muito bem, jejum e oração nos falam de abstinência das necessidades da carne e das coisas do mundo. Isso a jejum nos fala. A oração nos fala de conexão, comunhão e comunicação constantes e diretas com Deus. Jejum e oração são duas coisas que realmente nos mantêm numa comunicação, numa conexão com Deus e abstendo-nos também das coisas que são da vida, que necessárias à vida material. Os discípulos não estavam vivendo assim, nessa comunhão. Não. Apesar de estarem com Jesus do lado deles, eles não estavam. Por isso eles estavam tão desprovidos de poder espiritual. Para saber a condição em que eles estavam, é só você ler um pouco adiante e aí verá que o orgulho e a soberba eram as coisas que ocupavam os seus corações. Nos versículos 33 e 34 do mesmo capítulo de Marcos 9, você lê: E Jesus chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes: Que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Pense assim: se você é alguém que um dia creu em Jesus como seu Salvador e passou a fazer parte da família de Deus, você foi escolhido para andar com um homem capaz de caminhar sobre as águas, capaz de curar enfermos, capaz de dar ordens às tempestades. Mesmo depois de ter se convertido a Cristo, você continua tendo em si, dentro de si, o seu velho homem, apesar de possuir agora uma vida nova que tem a sua origem em Deus. É disso que trata até o novo nascimento. E existem em você 2 inquilinos agora: o homem carnal, que nunca irá melhorar porque está totalmente arruinado, e o homem espiritual, que é originário do céu, que também não pode melhorar. Mas por outra razão, ele é perfeito. Ele é perfeito porque vem de Deus. As suas ações serão determinadas por quem você permitir que assuma a direção. Se for a carne que tomar o controle da sua vida, você acabará se gabando de conhecer Jesus e ser filho de Deus, olhando com desdém para os incrédulos. Pobres pecadores incrédulos, não são crentes como eu. E sabia que tem gente assim. Você passará a andar de salto alto, até Deus fazer você cair de joelhos com seu salto quebrado. E aí você vai ter que se humilhar.
Os discípulos estavam assim. Eles estavam se achando o máximo por andarem lado a lado com um homem capaz dos mais incríveis milagres e que atraía multidões. Não é difícil você imaginar que na cabeça dos discípulos eles tenham começado a pensar que eles eram importantes e que eles estavam começando a ter fãs em todo lugar por onde passavam. É que nem aquele que é o motorista de um presidente, ou é o estafeta de um rei, ou ele vai começar a se achar importante, mas ele não é nada. O presidente, o rei que ele serve, sim, mas ele não. Afinal, para os discípulos sempre sobrava uma certa dose de admiração por aqueles que eram assessores daquele homem, Jesus. As pessoas talvez até olhassem para eles, para os discípulos, mas isso enquanto eles estavam com Jesus. Tirasse Jesus da frente deles, acabou a mágica. A carruagem virava abóbora. O que eles não percebiam era que, agindo assim, acabavam muito semelhantes ao espírito imundo que assumiu o controle da vida daquele menino. O menino estava energizado por um demônio. O garoto estava longe de ser alguém vivendo em submissão ao seu pai, ou a quem quer que fosse. O espírito era mudo e surdo, ou seja, a figura perfeita de alguém, de um crente em Jesus sem comunhão com Cristo. Um crente em Jesus sem comunhão com Cristo é incapaz de testemunhar de Cristo e também de identificar a voz do seu pastor, pois os seus sentidos estão embotados e distraídos com muitas coisas. Ele não tem uma conexão direta com o Pai em oração. Aquele espírito fazia o menino definhar, espumar, ranger os dentes, enfim, viver sem qualquer controle. O espírito imundo levava o garoto a extremos, ora jogando-o no fogo, ora na água. E acaso não é assim a vida de quem não tem comunhão com Deus? A quem falta moderação, que é tão ensinada na sã doutrina? É uma pessoa que vai de um extremo no outro, que nem um doido. Perca a comunhão com Deus e você também não terá fé para crer no impossível. Mas repare que quando Jesus dá a bronca, ele não se dirige apenas aos discípulos, mas a todo aquele povo judeu que havia perdido seus privilégios porque, além do orgulho religioso que havia tomado conta da nação, era um povo que andava por vista e não por fé. Jesus diz, ele respondendo lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Marcos 9,19. Ocupados com o próprio ego, aqueles discípulos não tinham poder para serem usados por Deus. E John Nelson Darby coloca da seguinte maneira, abre aspas, o poder se conecta com a fé. A dificuldade não está no poder de Cristo, mas na incredulidade do homem. Todas as coisas seriam possíveis se eles pudessem crer. Ora, a fé que pode faltar em nós para podermos ser beneficiados por ela é um princípio importante do poder de Cristo que nunca falha em cumprir tudo aquilo que for bom para o homem. Fecha aspas, até aí, John Nelson Darby. A fé, portanto, mostra que existe confiança em Deus e não em si mesmo. A oração mostra a dependência e o jejum, a separação. E aqui vai um detalhe importante. Os judeus provavelmente eram o povo mais separado do mundo, porque a sua religião trazia tantos preceitos, tantas leis, tantos preceitos, tantas regras, que impediam que eles fizessem muitas coisas que eram normais na vida dos pagãos. Mas, no caso deles, a separação e a abstinência das coisas proibidas pela lei criava autômatos orgulhosos de acharem que, seguindo uma lei do que pode e do que não pode, seria suficiente para garantir a comunhão com Deus. Não. Muitos cristãos fazem isso hoje, tentam viver dessa maneira. O apóstolo Paulo fala um pouco sobre esse espírito legalista e como ele deve ser enxergado pelo cristão. Ele escreve, se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças ou de ordens, como se vivesseis no mundo, tais como, não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria e devoção voluntária e humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne.
Colossenses 2, de 20 a 23. O cumprimento de regras faz você sentir-se superior aos que não cumprem as mesmas regras. A oração também tem o mesmo efeito quando ela é feita no espírito do fariseu, que no templo orava apresentando o que ele achava serem grandes feitos seus, e comparando-se com o pobre e contrito publicano. Ele orava assim, o fariseu: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Lucas 18, versículo 12. Uma salva de palmas, então, para o fariseu. O próprio Jesus disse que aquele fariseu estava perdendo tempo orando, dizimando e jejuando. Por quê? Porque o contrito publicano era justificado por se considerar indigno. E o fariseu não, se achava digno. Além disso, em nenhum lugar a lei de Moisés mandava jejuar. Isso você encontra na Bíblia como ações espontâneas, o jejum como uma ação espontânea de pessoas em momentos de grande estresse, de momentos de grande tristeza. Então, que tipo de oração e jejum Jesus estava falando aos discípulos para terem poder espiritual? Das coisas feitas no espírito de confiança em Deus, com a oração demonstrando dependência, e não como uma forma de você fazer uma lista de coisas para pedir para Deus. Não é isso a oração. A oração é para demonstrar dependência. E o jejum, no sentido da abstinência, não por obrigação, mas como consequência da ocupação com as coisas de Deus, que nos faz deixar de lado as outras coisas. Sabe aquela criança que ganha uma bicicleta nova e agora já nem quer comer, beber, dormir, não quer fazer mais nada, está caindo em pé de sono e de fome, mas não larga a bicicleta, só quer andar de bicicleta? Assim é o jejum. A ocupação com Deus passa a ser tamanha que nem existe a vontade de se ocupar com outras coisas. Isso é comunhão. Talvez olhando para o oposto de tudo isso, fique mais fácil você entender. Então aqui vai a receita para a fraqueza e para o fracasso espiritual: incredulidade, confiança própria e condescendência. O que significa condescendência? Ceder à vontade própria. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Considerando que um evangelho fala em 2 processos libertados e outro fala apenas em um, a sua dúvida seria se existe discordância entre os textos ou alguma explicação para essa omissão. As passagens que você mencionou são: e tendo chegado ao outro lado, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Mateus capítulo 8, versículo 28. A outra passagem é: chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Marcos 5, de 1 a 3. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galiléia, e quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E essa passagem em Lucas 8, 26 a 27. Só nesses 3 evangelhos que aparece o relato da libertação dos endemoniados. Se eu disser a você que eu fui à cidade e encontrei 2 homens, e depois eu disser a um amigo seu que eu fui à cidade e encontrei apenas um homem, você e seu amigo poderão conversar e dizer que eu faltei a verdade, com você ou com o seu amigo. Mas se eu disser a seu amigo que eu fui à cidade e encontrei um homem, sem o limitante apenas, já não poderão dizer que eu menti, porque de qualquer maneira eu encontrei mesmo um homem, apenas não mencionei o segundo homem. Mas os homens possessos eram 2 no total, porém 2 evangelhos só tratam de um deles. Existem muitas passagens que parecem ser contraditórias na Bíblia, mas um pouco de exercício e de conhecimento ajuda a resolver as dificuldades. Os links que eu vou colocar no final, depois da versão texto desse artigo, podem ajudar. Talvez as características distintas dos evangelhos também ajudem a explicar. Em Mateus, Jesus é apresentado como o rei de Israel que deve reinar sobre tudo e todos.
Ali ele tem autoridade sobre os 2 homens e também sobre demônios e animais, que são os porcos. Ou seja, a sua autoridade abrange toda a criação. Daí o plural para os endemoniados, dos quais nada se fala depois de terem sido libertos, porque não é o assunto daquele evangelho. Mas mesmo assim, o relato cumpre perfeitamente o propósito de revelar o caráter soberano do Senhor que um dia estabelecerá o seu reino sobre a terra, submetendo a si um coletivo de homens e seres criados. Já no Evangelho de Marcos, Jesus é o servo perfeito, e ali ele não age tanto com autoridade como age com graça. Ali nós vemos apenas um indivíduo possesso sendo libertado, e assim ele é mais representativo de todos os que encontram graça, de cada um que encontra graça em Cristo. Repare que ele não é apenas libertado, mas os homens da cidade viram endemoniado, o que tivera a legião antes, assentado, vestido e em perfeito juízo. Marcos 5,15. O que denota que ele antes vivia agitado, nu ou em frangalhos e agindo como louco. Essa transformação, a graça opera em todo aquele individualmente que é libertado por Cristo. Nesse evangelho, o liberto é também comissionado por Jesus a testemunhar a outros da mesma misericórdia e graça com as quais ele foi alcançado. Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Marcos 5, de 4 a 5. O Evangelho de Lucas apresenta Jesus como o perfeito homem. E o relato da libertação do endemoniado parece não diferir muito do que é encontrado em Mateus, exceto pelo fato de aqui só falar de um. Talvez isso tenha a ver com o caráter pessoal que Jesus assume aqui como filho do homem, que um dia virá para julgar homens, na sua qualidade de homem, e irá julgar um a um. Nesse evangelho, o endemoniado liberto é visto assentado aos pés de Jesus, Lucas 8,35, uma posição também de Maria, irmã de Marta e Lázaro, na sua ocupação como o perfeito homem que visitava a sua casa. Finalmente, o evangelho de João omite o fato totalmente e omite também outras coisas, porque nesse evangelho de João nós encontramos Jesus, Deus e homem. O caráter desse evangelho é muito mais elevado que o dos outros 3, começando pelo fato de ele não ter começo nem fim. Como você fala assim, mas como não tem? Na minha Bíblia o Evangelho de João tem começo e fim, versículo 1. Tal. Não. O primeiro versículo fala, no princípio era o verbo. Esse no princípio refere-se ao estado eterno. Portanto, não tem começo. É antes dos tempos. O final do Evangelho diz assim, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. João 21, 25. Isso mostra a infinitude das obras do Filho eterno de Deus, que são impossíveis de ser contadas, porque é eterno. No Evangelho de João você não encontra uma genealogia de Jesus como você encontra em Mateus, porque ali aponta para a linhagem real, descendente do rei Davi. Em Lucas, o Evangelho aponta para a linhagem humana, a partir de Adão, porque Lucas é o Evangelho que ele é visto como homem perfeito. Marcos não mostra genealogia porque não é importante saber a genealogia de um servo, um escravo não tem genealogia. Já no Evangelho de João, Jesus não aparece sendo batizado por João Batista. Veja aqui a diferença aí. Enquanto Mateus e Lucas descrevem isso em detalhes. O batismo de Jesus por João Batista. O batismo tem a ver com as pessoas nesta terra, não tendo valor no céu ou eternamente. Por isso, no Evangelho de João, não tem o porquê dizer do batismo de Jesus. A tentação de Jesus também não é mostrada no Evangelho de João, mesmo porque a divindade não precisa ser testada ou tentada como Jesus foi na sua humanidade no deserto, para provar quem ele era. A sua transfiguração também não aparece no Evangelho de João, porque ela foi dada em conexão com o reino terrenal de Cristo, que era o assunto dos outros evangelhos, e não com a eternidade e com as glórias celestiais que o quarto evangelho aborda. Também não me parece haver no Evangelho de João relatos de curas e de milagres feitos pelos discípulos, mas apenas pelo Senhor. Mesmo porque nós sabemos que os que ocorreram nos outros evangelhos, por mãos dos discípulos, tinham sido com um poder que não vinha deles próprios, mas vinha do próprio Senhor. E aqui nós estamos então diante da fonte, que é Cristo, da qual emana todo o poder.
As orações de Jesus que nós encontramos nos outros evangelhos não aparecem no evangelho de João. Olha que interessante. Nos outros, elas tinham a ver com as suas necessidades e angústias humanas experimentadas na sua humanidade, como quando ele subia ao monte para orar, ou na sua aflição diante da perspectiva da cruz. Mas a oração que você encontra no capítulo 17 de João parece mais ser uma conversa de reconhecimento de tudo que o Pai é e da posição que o Filho ocupa, sendo também uma intercessão, mais do que uma oração por si mesmo, é uma intercessão pelos discípulos. Existem ainda outros detalhes que são omitidos no Evangelho de João, mas o interessante e que tem a ver com a nossa questão é que ali não aparecem demônios ou espíritos imundos. Nós estamos diante da pessoa divina de Jesus e nada é permitido interferir nessa contemplação das glórias celestiais e eternas pertencentes a Cristo. Todavia, Satanás é sim citado, mas apenas nesse evangelho como príncipe desse mundo. Talvez para indicar até onde vai o seu poder e a sua atuação, que é este mundo. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida é se em Judas 1, versículo 6, diz que os demônios estão presos até o dia do juízo, como é que ainda hoje estariam agindo entre nós e até tomando posse, possuindo pessoas? Bem, a passagem completa que você citou e gerou a sua dúvida é esta aqui. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Judas 1, de 6 a 7. A passagem de Judas não fala de demônios, fala de anjos. E eu, particularmente, acredito que sejam seres distintos, que existe uma diferença entre anjos e demônios. Eu também entendo que existiram ao menos duas quedas dos anjos. Uma quando seguiram a Satanás antes da criação do homem, e outra em Gênesis 6, quando alguns deles assumiram um corpo humano para coabitarem com mulheres e gerarem seres híbridos, que colocavam em risco o plano de Deus de trazer o seu filho ao mundo por meio de uma mulher. Para evitar a corrupção da espécie humana, que poderia ser transformada numa raça híbrida de seres terrenos e celestiais, Deus precisou intervir e destruir a humanidade por meio de um dilúvio. E ao fazer isso, ele preservou a família de Noé, que não estava comprometida ainda com essa corrupção da semente humana, como, digamos assim, com DNA angelical. Assim ficava garantido que existiria a mulher genuinamente humana, da qual viria o Filho de Deus, como o Senhor havia prometido no Jardim do Éden, ao repreender a serpente, que era Satanás, um anjo caído, e também garantir assim o cumprimento da profecia dada a Isaías, de que Jesus nasceria da Virgem, que no caso seria Maria, não genericamente de uma virgem, como erroneamente trazem algumas versões. Era da Virgem. Deus já tinha em mente aquela virgem, aquela mulher, Maria. A passagem diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, isso está em Gênesis, e entre a tua semente, ele está dizendo a Satanás, né, a serpente que era Satanás, ali no Gênesis. Porém inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, que era a semente da mulher, que seria Jesus. Esta, que é Jesus, a semente da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Portanto, e aí vamos para outra profecia de Isaías 7,14, que é repetida em Mateus 1. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Temos aí Gênesis 3,15, Isaías 7,14 e Mateus 1,23. Repare então que esses anjos citados em Judas 1 não são os anjos caídos originalmente antes da criação do homem no Éden, pois os que seguiram Satanás estão até hoje circulando entre o céu e a terra. Não tem nenhum deles aprisionado. Eles aparecem fazendo isso nos capítulos 1 e 2 do livro de Jó, onde diz: em um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Jó 1, de 6 a 7. Lembre-se de que na Bíblia a expressão Filho de Deus só é dada a Jesus, a Adão, aos anjos e aos salvos da presente dispensação.
Outra evidência de que os anjos que caíram de sua posição de privilégio, não que caíram do céu, continuam vivos e ativos por aí, é o fato de nós sermos exortados a batalhar não contra anjos na escuridão e em prisões eternas, como são esses descritos em Judas capítulo 1, versículo 6. Somos exortados a batalhar contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Os anjos citados por Judas, que estão aprisionados na escuridão e em prisões eternas, sofreram uma queda diferente da queda original de Satanás. E a razão dessa prisão foi terem feito assim como Sodoma e Gomorra, que é citado ali, ou seja, ido após outra carne, quando tiveram relações contrárias à sua própria natureza. É por isso que eles deixaram a sua habitação, ou seu tabernáculo, que significa corpo, ou condição original, para agir de forma contrária à vontade de Deus. Repare que os anjos que apareceram a Abraão com o Senhor, juntamente com o Senhor, tinham corpos tangíveis. E até fizeram uma refeição, comeram comida ali. E depois os homens de Sodoma quiseram abusar deles, porque os viam como homens, com corpos tangíveis. Ao menos da forma como eles se apresentavam ali em Sodoma. Não é possível saber com que tipo de corpo os anjos apareceram a Abraão e aos homens de Sodoma, se era o mesmo corpo usado por anjos em Gênesis capítulo 6. Mas aparentemente eles tinham alguma consistência para os homens de Sodoma quererem abusar deles. Eles eram tangíveis, não eram etéreos, não eram transparentes. O argumento de que seria impossível a anjos fazerem tal coisa, ou seja, juntarem-se a mulheres, porque nos evangelhos o Senhor diz que os ressuscitados serão como os anjos no céu, que não casam e nem se dão em casamento, esse argumento não cabe aqui, não se aplica aqui, porque, como nós já vimos, os anjos que tomaram para si mulheres em Gênesis 6 deixaram não apenas o lugar da sua habitação, como também a forma que tinham no céu. Na Bíblia nós encontramos 3 tipos de seres ligados às trevas: Satanás, anjos caídos e demônios. Satanás é o único que é chamado de diabo. A palavra nunca aparece no plural, diabos. Anjos caídos são ministros de Satanás, como também são os demônios, que são também chamados de espíritos imundos ou espíritos malignos. Estes últimos, os demônios, são os que se apoderam das pessoas, como aconteceu com o gadareno possesso e outros, né? Enquanto nós encontramos apenas um caso de possessão satânica do corpo de alguém por um anjo, que foi o de Satanás, tendo entrado em Judas Iscariotes em Lucas 22:3. Aquele caso em que o Senhor repreende Satanás por causa do que Pedro falou, na verdade, Pedro não estava possesso de Satanás. Satanás estava influenciando Pedro. Então, a Bíblia não nos diz qual é a origem dos demônios ou espíritos malignos. Nós podendo eles ter sido anjos em outra forma, ou seres distintos criados antes de Adão e que teriam caído juntamente com os anjos. O Concise Bible Dictionary explica mais sobre os demônios da seguinte maneira: os espíritos malignos que possuíam tantas pessoas quando o Senhor estava na terra eram demônios, e a partir das instâncias dadas nós aprendemos muito a respeito deles. Os fariseus disseram que o Senhor expulsava os demônios por Belzebu, o príncipe dos demônios. O Senhor interpretou isso como significando Satanás expulsando Satanás. Pelo que aprendemos que os demônios eram agentes de Satanás e que Satanás é como um homem forte que precisava ser amarrado antes que o seu reino pudesse ser atacado. Isso está em Mateus 12, 24 a 29. Os demônios também eram fortes pela forma como lidavam com aqueles que possuíam, e por vermos um deles subjugando 7 homens, fazendo com que fugissem nus e feridos em Atos 19 e 16. Nós sabemos também que eles eram seres inteligentes, pois reconheceram o Senhor Jesus e se sujeitaram imediatamente à sua autoridade. Eles também sabiam que o castigo os esperava, pois alguns perguntaram se o Senhor tinha vindo atormentá-los antes do tempo. Mateus 8, 29. Não se deve supor que a atuação demoníaca tenha cessado. A exortação é: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4, versículo 1. Com isso concorda a declaração de que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4, 1. Os espiritualistas e os teosofistas continuam a conversar com demônios e são ensinados por eles. Também, num dia futuro,
Quando Deus derramar os seus juízos sobre a terra, os homens não se arrependerão, mas adorarão demônios e todo tipo de ídolos. Isso está em Apocalipse 9, versículo 20. Ao fazerem milagres, os espíritos dos demônios também reunirão os reis da terra na batalha desse grande dia do Deus Todo-Poderoso, em Apocalipse 16, 14. Então a mística Babilônia se tornará morada de demônios e covil de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Apocalipse 18, versículo 2. O mundo e a igreja professa estão evidentemente amadurecendo essas coisas, e alguns, sob o argumento de investigar fenômenos espirituais, estão inconscientemente tendo contato com os próprios espíritos malignos. Até aí então, Concise Bible Dictionary. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.